Ela me olhou nos olhos, na frente de toda a família reunida à mesa, com aquele sorriso que parecia gentil, mas cortava como vidro, e disse com a voz doce de quem está oferecendo um elogio: "Você nunca vai ser família de verdade, nunca. O meu filho merece muito mais do que você pode dar a ele." O garfo que eu segurava estava a meio caminho entre o prato e a minha boca. Eu me lembro desse detalhe com uma nitidez que ainda me assusta. O garfo, o cheiro de frango assado no ar, o barulho da televisão ligada no quarto do fundo e aquelas palavras pousando sobre mim como uma pedra jogada de cima de um prédio. Ninguém na mesa disse nada. Rafael olhava para o próprio prato. A cunhada fingiu que precisava pegar mais suco. O sogro tossiu. E eu, Mariana, com 29 anos, casada havia 18 meses, eu sorri. Dei um sorriso pequeno, abaixei os olhos e disse, com uma voz que mal reconheço como minha: "Que isso, dona Helena? A senhora sabe que eu te adoro." Ela ganhou naquele dia. Ganhou com facilidade, e eu fui para casa naquela noite sentindo um gosto de ferrugem na boca que não era do vinho, era do silêncio que eu havia engolido mais uma vez. Mas deixa eu te descrever o que aconteceu dentro de mim naquele segundo específico em que ela disse aquilo. Porque aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, num espaço de menos de 2 segundos, e eu quero que você entenda. Primeiro veio o choque, aquele choque branco, físico quase, como quando você toca em algo que não sabia que estava quente. A mente para de processar por um instante. Os olhos ficam ligeiramente fora de foco. O corpo esquece por um segundo o que está fazendo. Depois veio a vergonha. E essa é a parte que mais me dói quando lembro, porque a vergonha foi minha primeira resposta. Não a indignação, não a raiva, não o reconhecimento de que aquele ataque era dela e não meu. A vergonha. Como se as palavras dela tivessem encontrado um arquivo já existente dentro de mim, uma pasta rotulada: "Você não é suficiente", que eu havia construído ao longo de meses de convivência com ela, e tivessem simplesmente adicionado mais um documento nessa pasta. E depois, bem depois, quase no fim daquele segundo impossível, veio uma coisa pequeníssima, tão pequena que eu quase não percebi. Uma faísca, um grão de algo que não tinha nome ainda, mas que eu chamaria depois, muito depois, de clareza. Uma voz lá no fundo que disse: "Isso não está certo." Naquela noite não ouvi essa voz. Estava ocupada demais sorrindo. A mesa continuou o jantar como se nada tivesse acontecido. É isso que me espanta quando penso naquele dia. A forma como a vida segue depois de um momento que para você é devastador, mas que para os outros é apenas um instante desconfortável que a próxima garfada e o próximo assunto de conversa podem apagar. A cunhada perguntou sobre as férias de alguém. O sogro comentou sobre o tempo. Rafael pediu mais frango. E Dona Helena, satisfeita com a produção que havia feito, serviu a todos com aquela expressão de matriarca generosa e eficiente, que era o papel que ela mais gostava de interpretar. Eu fui comendo, fui sorrindo nos momentos certos, fui respondendo quando me perguntavam algo. E por dentro era como tentar manter uma casa de pé, enquanto a fundação racha devagar por baixo dos pés. Mas o que eu não sabia ainda, o que nenhuma de nós duas poderia imaginar naquela mesa de jantar, é que 3 anos depois eu estaria no corredor frio de um hospital, às 11 da noite, e eu a veria antes que ela me visse. E no escuro daquele corredor, ela ia sussurrar para si mesma as palavras que eu esperava ouvir há 3 anos. As palavras que mudariam tudo. As palavras que provariam que eu não estava louca, que não era dramática, que não estava inventando nada. A confissão que ela jamais me daria de frente, mas que o cansaço e o desespero arrancaram dela naquele corredor de hospital. Mas para chegar lá, eu preciso te contar tudo desde o começo, porque essa história não começa no hospital. Começa num jantar de domingo, anos antes, quando eu ainda achava que o amor seria suficiente para vencer o ódio disfarçado de preocupação. Senta aqui comigo, vou te contar tudo, mas antes de continuar, quero te fazer uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Conheci Rafael numa tarde de outubro, numa livraria pequena perto do meu trabalho. Ele tentava alcançar um livro na prateleira mais alta e eu, que sou mais alta do que parece, peguei antes dele sem querer. Rimos. Tomamos café. 3 horas depois, ainda estávamos sentados conversando e eu sabia, com aquela certeza que não tem explicação racional, que aquele homem ia mudar a minha vida. Em nenhum momento imaginei que ele viria com uma sogra do lado. Nos primeiros meses de namoro, eu mal a vi. Rafael e eu construímos nosso mundo nos fins de semana.
nas manhãs lentas de domingo, nos planos que fazíamos com aquela mistura de seriedade e leveza de quem ainda está descobrindo que quer o mesmo que o outro. Ele me falava da mãe com aquela admiração de filho único criado só por ela, uma mulher que havia trabalhado muito, que havia sacrificado sonhos para criar o filho, que havia feito tudo sozinha depois que o marido a abandonou quando Rafael tinha 6 anos. Eu ouvia essas histórias e sentia uma espécie de respeito antecipado. Uma mulher forte, uma mãe dedicada. Que sorte a minha, eu pensava, de entrar numa família com essa base. Conheci Dona Helena num almoço de aniversário do Rafael. Ela abriu a porta do apartamento dela com um sorriso largo, me abraçou, disse que finalmente conhecia a menina de quem o filho falava tanto, me puxou pela mão para dentro de casa com uma energia que me deixou encantada. Era bonita para a idade, cabelo sempre arrumado, roupas que combinavam como num catálogo. A casa era perfeita, cada objeto no lugar certo, cada quadro alinhado, cada flor no vaso fresca e organizada. Eu fiquei admirada. Comentei. Ela sorriu com aquele sorriso que eu levaria meses para aprender a traduzir e disse: "Uma mulher de verdade sempre cuida do seu espaço, minha querida." Na época, entendi como um elogio ao espaço dela. Só depois, entendi que era uma crítica ao meu. O almoço foi longo e ela foi encantadora. Me serviu, me perguntou sobre minha família, sobre meu trabalho, sobre meus planos, tudo com aquela voz calorosa de quem realmente quer saber. Quando Rafael foi ao banheiro, ela se inclinou levemente na minha direção, ainda sorrindo, e disse baixinho: "Ele nunca ficou tanto tempo com uma menina assim. Você deve ter feito alguma coisa certa." Eu sorri, envergonhada e feliz. Levei 2 anos para entender que aquela frase não era um elogio, era uma marcação de território. Voltando da cozinha com a sobremesa, ela parou atrás da cadeira onde eu estava sentada e pôs as mãos nos meus ombros por um segundo, levemente, como se fosse um gesto de carinho. Mas havia uma pressão naquele gesto que meu corpo registrou antes que minha mente soubesse o que era. Como quando um animal coloca a pata num território e você entende antes de pensar que aquela não é uma carícia. É uma declaração. Fui para casa naquela tarde com a sensação de que havia passado numa prova muito difícil. Na época, ainda não sabia que a prova nunca terminava, que havia sempre uma nova rodada, um novo critério, uma nova régua que ela subia um pouco mais quando eu parecia estar alcançando a anterior. Mas naquele dia, não sabia de nada disso. Naquele dia, era só uma namorada apaixonada que havia conhecido a mãe do namorado e havia achado ela encantadora. E que havia guardado, num cantinho pequeno e quase imperceptível do coração, uma dúvida sobre aquelas mãos nos ombros que não sabia ainda nomear. Nos meses seguintes, os jantares na casa dela se tornaram rotina, toda quinzena, às vezes toda semana. Eu começava a notar coisas pequenas, detalhes que eu varria para debaixo do tapete porque não queria ser a nora difícil, a nora paranoica, a nora que criava problema onde não havia. Ela sempre comentava a minha roupa. Não criticamente, dizia eu para mim mesma. Era só observação. Que blusa diferente, Mariana. Ou, esse tipo de tecido cansa um pouco a vista, não acha? Ou ainda, Rafael, sua namorada tem um estilo bem jovem, não tem? E ria, sempre com aquele riso que deixava no ar um perfume de dúvida. Eu calava, sorria. Pedia mais um pouco do arroz que ela fazia tão bem, que era sempre elogiado por todos, porque o arroz de Dona Helena era o melhor do mundo, todo mundo sabia. Inclusive, eu aprendi a dizer isso toda quinzena. Rafael via? Eu me pergunto isso até hoje. Acho que no começo, ele genuinamente não via. Ele a amava com aquela cegueira particular de filhos únicos criados por mães que se colocaram sempre no centro. Para ele, ela era apenas direta, apenas honesta, apenas uma mulher que expressava o que pensava. Levei um tempo para aprender que essa narrativa era dela, construída ao longo de décadas de convivência, e que ele a havia engolido tão completamente que não conseguia mais distinguir a voz dela da própria. Quando ficamos noivos, eu esperava que ela ficasse feliz. Rafael me propôs numa noite simples, sem grandes encenações, numa varanda com vinho e luzes de Natal que ele tinha montado, porque sabia que eu adorava aquele tipo de coisa pequena e cuidadosa. Eu chorei de alegria. Liguei para minha mãe primeiro. Depois, com o coração cheio, liguei para a Dona Helena. O silêncio do outro lado durou 2 segundos. Só 2, mas eu os senti como se fossem 2 minutos. Depois ela disse, com uma alegria que agora sei que era fabricada: "Que notícia, filha! Que notícia mesmo!" E desligou.
Naquela noite, Rafael foi até a casa dela enquanto eu ficava no apartamento nos achávamos. Na época, ele ainda não havia saído da casa dela completamente. Esse era outro assunto, outro campo minado que eu ainda não havia aprendido a navegar. Voltou 2 horas depois. Disse que ela estava bem, que estava feliz, que só precisava processar, porque era muita emoção. Eu aceitei. Abracei meu noivo e deixei o estranhamento passar como deixaria tantas outras coisas passarem nos anos seguintes. Como água que escorre pela mão sem deixar forma. O casamento foi lindo. Posso dizer isso sem nenhuma amargura, porque foi. Foi lindo e foi verdadeiro e foi meu. Mas olhando as fotos hoje, consigo ver nos meus olhos uma sombra que não reconhecia na época. A sombra de alguém que está constantemente verificando se está se comportando direito, se está sorrindo na medida certa, se está sendo boa o suficiente para ser aprovada por quem nunca vai aprová-la. Nas fotos do casamento, Dona Helena sempre aparece do meu lado com um sorriso perfeito, e eu aparece do lado dela com um sorriso um pouco menor, um pouco tenso nas bordas, os ombros levemente erguidos, como quem espera um golpe que ainda não chegou. Os primeiros meses de casamento foram uma guerra que eu não sabia que estava travando. Ela ligava para Rafael todos os dias, pela manhã, para saber se ele tinha dormido bem, ao meio-dia, para perguntar o que ele ia almoçar, à noite, para contar alguma coisa que havia acontecido ou para pedir ajuda com algo que sempre havia no apartamento dela que precisava ser consertado, trocado, verificado. Rafael ia, sempre ia, e eu aprendia a engolir a ausência como engolia tudo, com um sorriso e uma frase gentil que por dentro soava cada vez mais como mentira. A primeira vez que tentei conversar sobre isso com ele foi um desastre. Não um desastre de gritos e portadas. Pior, foi um desastre de olhares. Ele me olhou com aquela expressão de genuíno não entendimento, como se eu estivesse descrevendo um país que ele nunca havia visitado. Disse que ela era assim, sempre havia sido, que no fundo ela só queria se sentir incluída na nossa vida, que eu precisava ter paciência, que ela havia sacrificado tanto, que eu devia compreender. E no fim, com uma doçura que na hora me desarmou completamente. Minha mãe te adora, Mariana. Ela só tem um jeito diferente de mostrar. Fui ao banheiro, fechei a porta, deixei a água do chuveiro correr e chorei por 10 minutos. Depois me sequei, me olhei no espelho e disse para aquele reflexo com olhos vermelhos: vai passar, as coisas vão melhorar, ela vai te aceitar. O espelho não disse nada de volta, mas se pudesse, talvez tivesse dito: não vai, porque as coisas não melhoraram. Pioraram com uma lentidão quase cirúrgica, como uma infiltração que vai comendo a parede devagar, por dentro, e você só percebe quando o reboco começa a cair. Os comentários sobre minha comida começaram sutis. Que interessante esse tempero, Mariana. Meu filho não é muito chegado em coisas muito temperadas, não sabia? Ou então, na frente dos convidados, deixa ela cozinhar quando tiver mais prática, né, Rafael? A gente sabe que isso se aprende com o tempo. E as risadas. Sempre as risadas que suavizavam tudo e me deixavam sem terreno firme para reclamar. Depois vieram os comentários sobre a casa. Ela aparecia sem avisar, sempre com alguma desculpa, sempre com algum pote de comida ou algum objeto esquecido, e enquanto tomávamos café, ela passeava o olhar pela sala com aquela expressão de alguém que está tentando encontrar algo para elogiar, mas não está conseguindo. Disse uma vez, sentada no sofá que eu havia escolhido com tanto cuidado: vocês compraram um sofá diferente do que eu teria escolhido. Não é mau gosto, é só diferente. Tem gente que curte esse estilo mais, como diria, menos clássico. Houve um episódio com minha profissão que me cortou de um jeito que demorou a cicatrizar. Trabalho com design, sempre trabalhei, e há um orgulho específico no meu trabalho que construí com esforço ao longo de anos. Numa reunião de família, um primo de Rafael perguntou o que eu fazia. Antes que eu pudesse responder, Dona Helena disse com aquela leveza dela: ela faz umas coisas de computador, design, sabe? Nada de errado, mas aquele tipo de trabalho que não tem como saber se vai durar, né? O mercado é tão volátil. Virou para o primo e completou: Rafael trabalha numa empresa sólida, engenharia. Graças a Deus ele tem uma base segura para a família. A implicação estava toda ali. Eu era a parte frágil, a parte incerta, a parte que precisava da base do marido. O primo assentiu como se ela tivesse dito algo sensato. Eu olhei para meu copo de água. Rafael não disse nada. E depois, o pior. Os comentários que vinham embrulhados em preocupação, que eram os mais difíceis de devolver porque chegavam com a embalagem do amor maternal. Numa tarde, ela me puxou para um canto, enquanto Rafael estava na cozinha, e disse baixinho, com uma mão no meu braço
e os olhos cheios de uma seriedade que ela queria que eu interpretasse como cuidado. Mariana, você anda muito cansada. Não está cuidando de você. Eu fico preocupada com Rafael porque ele merece uma mulher que esteja bem, sabe? Que tenha energia, que esteja presente de verdade. Fiquei olhando para ela sem conseguir responder. Não havia insulto direto que eu pudesse pegar e segurar. Era escorregadio, era mole, era veneno em forma de carinho. E eu fui para casa naquela tarde, com aquela frase enrolada em mim como uma cobra fria. Mas o episódio que ficou gravado com mais nitidez aconteceu numa tarde em que estávamos sozinhas. Ela havia passado na minha casa, como de costume sem avisar, e eu havia acabado de chegar do trabalho, ainda com a bolsa no ombro, o cabelo num coque frouxo que havia segurado o dia inteiro. Ela me olhou da cabeça aos pés, com aquela voz de quem está apenas observando sem julgamento, disse: minha amiga tem uma nora que parece saída de revista, sempre produzida. Rafael nem percebe essas coisas, coitado, mas outras pessoas percebem, sabia? E então, como se fosse o maior presente que poderia me dar, acrescentou: mas você tem uma beleza natural muito simpática, Mariana. Não se preocupa não. Simpática. Fui ao banheiro quando ela saiu. Fiquei me olhando no espelho por um tempo que não sei quantificar. Aquele espelho havia se tornado um lugar estranho para mim ao longo daquele ano. Eu olhava para ele e via os olhos dela fazendo inventário de tudo que estava errado, antes mesmo que meus próprios olhos pudessem ver o que estava certo. Foi ali que percebi, pela primeira vez, que estava perdendo algo que não era físico, estava perdendo a forma como eu mesma me via. E esse era o dano mais grave de todos, porque era o mais silencioso e o mais difícil de provar. O jantar de que falei no começo dessa história aconteceu no segundo aniversário do nosso casamento. Ela havia organizado um jantar surpresa, disse que queria comemorar, que era uma tradição da família. Eu fui com o coração um pouco aberto, porque sempre havia uma parte de mim que queria acreditar que desta vez seria diferente, que desta vez haveria um gesto verdadeiro, que desta vez eu chegaria em casa sentindo que tinha uma família por parte do marido. A mesa estava bonita. A comida estava boa, e por uma hora tudo correu bem, com conversas sobre o trabalho de Rafael, sobre a viagem que o sogro e ela pretendiam fazer, sobre os filhos dos primos que haviam nascido naquele ano. Eu me aquecia levemente, como alguém que entra num lugar frio e começa, devagar, a sentir que talvez consiga sobreviver. Então ela disse aquilo, na frente de todos, com aquele sorriso: você nunca vai ser família de verdade, nunca. O meu filho merece muito mais do que você pode dar a ele. Não sei o que aconteceu dentro de mim naquele segundo, mas sei que foi algo diferente de tudo que havia acontecido antes, porque todas as outras vezes havia uma parte de mim que duvidava, que se perguntava se eu estava interpretando errado, exagerando, sendo sensível demais. Mas naquela noite, com aquelas palavras diretas, sem embalagem, ditas na frente de 8 pessoas, que todas ficaram olhando para os próprios pratos em silêncio, não havia mais dúvida possível. Não havia mais margem para eu me convencer de que era eu o problema. Mas sorri. Disse que ela sabia que eu a adorava e fui para casa com o marido, que havia ficado em silêncio durante toda aquela cena, que havia olhado para o prato, que não havia dito uma palavra. E a raiva que senti por ele naquela noite era quase maior do que tudo que eu havia sentido por ela. Chegamos em casa sem conversar. Ele foi direto para o quarto. Eu fiquei na sala no escuro por não sei quanto tempo, sentada no sofá que ela havia chamado de pouco clássico, olhando pela janela para as luzes da cidade lá embaixo, e pensei com uma clareza que me assustou. Isso não pode continuar assim. Não era raiva, não era tristeza. Era uma espécie de constatação fria, como quando você finalmente vê uma rachadura numa parede que sempre esteve ali e decide que chegou a hora de ligar para o engenheiro. Era o começo de algo. Eu ainda não sabia o quê, mas era o começo. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando o teto e fui deixando os pensamentos virem, sem tentar organizá-los, sem tentar varrê-los para debaixo do tapete, como havia feito durante tanto tempo. Deixei cada memória pousar na minha mente como folhas caindo. Os comentários, os sorrisos de vidro, os silêncios do Rafael, as desculpas que eu havia fabricado para ela, as críticas que havia engolido, as noites que havia passado me perguntando o que havia feito de errado. E pela primeira vez, em vez de me perguntar o que havia feito de errado, me perguntei outra coisa. Por que eu havia permitido tudo isso? Foi uma pergunta simples, mas foi a pergunta que mudou tudo. Nos dias seguintes, comecei a observar de um lugar diferente. Não com os olhos de quem quer agradar, com os olhos de quem quer entender. Era um deslocamento sutil,
difícil de descrever, como mudar o ângulo de uma câmera e ver de repente que a cena é outra. Observei que Dona Helena nunca criticava Rafael. Jamais. Em nenhum momento, em nenhuma conversa, em nenhuma situação. Qualquer problema que surgisse, tinha uma culpada. E essa culpada era sempre eu, ou o trabalho dele, ou a sociedade, ou a crise. Mas nunca ele. Observei que ela usava as histórias de sacrifício com precisão cirúrgica, sempre na hora certa, sempre quando Rafael estava prestes a tomar uma decisão que ela não aprovava. Observei que nos dias em que eu e Rafael estávamos mais próximos, mais felizes, mais alinhados, ela aparecia com alguma urgência, alguma necessidade, alguma doença repentina que precisava de atenção imediata. Comecei a anotar, em silêncio, num caderno pequeno que guardava na minha bolsa de trabalho, porque havia aprendido que o que não está escrito pode ser reinterpretado, mas o que está escrito tem data e hora, e não muda conforme a memória quer que mude. Não era um diário sentimental. Era quase clínico, factual, dia, o que ela disse, quem estava presente, como Rafael reagiu, como eu me senti. Ler aquele caderno semanas depois foi assustador. O padrão era tão claro, tão consistente, que parecia impossível que eu não houvesse visto antes. Mas é assim que funciona. Aprendi. É assim que o abuso emocional funciona. É lento, é incremental, é construído com cuidado ao longo de tanto tempo que você não consegue apontar para um único momento e dizer, aqui começou. Você só percebe quando olha para trás e vê a distância que percorreu sem querer. Comecei também a não ceder em algumas coisas pequenas. Não de forma dramática, não anunciando que havia mudado de postura, apenas parando de fazer coisas que havia feito por medo e não por escolha. Parei de ligar para ela toda semana para verificar se estava precisando de algo. Parei de pedir desculpa quando chegava num jantar com 5 minutos de atraso. Parei de elogiar a comida dela toda vez que comia na casa dela. Não porque a comida fosse ruim, porque era boa, mas porque o elogio havia se tornado um ritual de submissão e eu havia percebido isso. Essas pequenas mudanças foram passando despercebidas por algumas semanas. Então ela começou a sentir. Não disse nada diretamente. Ela nunca dizia nada diretamente, mas ficou levemente diferente comigo, com um distanciamento novo na voz quando falávamos, com uma certa frieza que era diferente da manipulação habitual, como quando você muda a temperatura de uma sala e a pessoa que entrou sem saber percebe antes de entender por quê. Ela percebia que algo havia mudado, mas não conseguia nomear o quê. Naquela fase, eu dormi melhor do que havia dormido em muito tempo. Havia algo libertador naquilo, algo que eu não havia esperado. O medo de que ela percebesse, de que ela ficasse com raiva, de que causasse um problema com Rafael, ainda estava lá, mas estava ficando menor, porque havia descoberto que o medo cresce quando você o alimenta com obediência e encolhe quando você para de obedecer. Observei e fui guardando. Comecei também a conversar com minha mãe, que havia me ouvido reclamar durante anos, mas nunca havia dito o que pensava, porque eu nunca havia pedido que ela dissesse. Numa tarde de sábado, enquanto tomávamos chá na casa dela, eu pedi, mãe, me fala o que você vê, sem filtro. Minha mãe me olhou por um longo segundo. Depois disse, vejo uma filha que foi encolhendo, até caber num espaço que não é o tamanho dela. Chorei. Demorou para parar. Conversei também com uma amiga, a Cláudia, que havia passado por algo parecido no primeiro casamento dela e havia me contado em partes ao longo dos anos, sem que eu soubesse direito ouvir porque estava ocupada demais, tentando resolver a minha própria situação. Agora ouvi. E o que ela havia passado era diferente nos detalhes, mas idêntico no padrão. A mesma erosão lenta, a mesma dúvida cultivada, o mesmo isolamento progressivo, a mesma sensação de estar enlouquecendo porque nada tinha nome. Tem nome, disse Cláudia. Chama abuso emocional. E ela não está loucamente apaixonada pelo teu marido. Ela está com medo de perder o controle sobre ele. Aquela frase abriu uma janela na minha cabeça que eu não conseguia mais fechar. Porque fazia sentido. Fazia um sentido doloroso e iluminador que organizava anos de confusão numa narrativa coerente. Não era sobre mim. Nunca havia sido sobre mim. Era sobre o medo dela. Um medo antigo, provavelmente construído quando o marido a havia deixado com um filho de 6 anos. Um medo que havia se transformado num sistema de controle que ela havia aperfeiçoado ao longo de décadas. E eu havia entrado nesse sistema sem saber, acreditando que havia algo errado comigo, que havia alguma coisa que eu precisava corrigir
ou melhorar ou provar, quando na verdade não havia nada que eu pudesse fazer, porque o problema não estava em mim. Com esse entendimento veio algo que eu não esperava: compaixão. Não a compaixão que anula a raiva, não a compaixão que diz que está tudo bem. Uma compaixão mais seca, mais adulta, a compaixão de quem entende sem por isso aceitar. Ela havia sido abandonada, havia sido ferida, havia construído uma armadura de controle e crítica e possessividade para nunca mais ser abandonada. Eu entendia isso, mas entender não significava continuar aceitando as consequências desse medo nas minhas costas. Conversei com Rafael uma tarde, não depois de uma discussão, não no calor de um conflito, mas num momento calmo, de propósito escolhido, com o cuidado de quem sabe que o que vai dizer vai mudar alguma coisa. Sentei do lado dele no sofá, liguei o abajur porque estava anoitecendo e disse: preciso te contar como eu estou me sentindo. Não como acusação, como informação. Ele me ouviu. Dessa vez me ouviu diferente. Talvez porque eu estava diferente. Porque não estava chorando, nem gritando, nem pedindo que ele escolhesse. Estava apenas descrevendo o que vivia com uma calma que eu mesma não havia sentido antes. Falei por quase 1 hora. Ele ficou quieto quase o tempo todo. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo, e então disse uma coisa que eu não esperava. Eu sei que é assim. Eu só não sabia como lidar. Não foi o suficiente, ainda não. Mas foi o primeiro raio de luz numa janela que havia ficado fechada por muito tempo. Nos meses seguintes, eu construí algo que não sabia que precisava construir. Um limite, não um muro, não uma guerra declarada, não um ultimato dramático. Um limite, uma linha clara e firme que eu havia colocado no chão e que decidira não deixar que ninguém cruzasse. Comecei a responder diferente. Não com rispidez, não com agressão, mas com uma firmeza quieta que era nova e que eu sentia que surgia de algum lugar dentro de mim que havia ficado enterrado por muito tempo. Na primeira vez que ela fez um comentário sobre minha comida num jantar de família, numa reunião de aniversário do cunhado, eu não sorri e não concordei. Esperei que ela terminasse, a olhei nos olhos e disse com uma voz que surpreendeu até a mim mesma pelo equilíbrio que tinha: obrigada pelo comentário, dona Helena. Eu fiz do jeito que gosto. Continuei comendo. O silêncio que se instalou por aqueles 2 ou 3 segundos tinha uma textura diferente de todos os outros silêncios que havia vivido naquela família. Era um silêncio de surpresa, de recalibração. Ela olhou para mim com uma expressão que tentou ser de confusão, mas que eu reconheci, agora que sabia ler, como algo mais próximo de desconforto. Rafael, do meu lado, não disse nada, mas eu senti sua mão encontrar a minha embaixo da mesa, pequeno. Mas foi. Ela tentou de novo, semanas depois, de uma forma diferente. Apareceu de surpresa, como fazia, mas desta vez eu já havia combinado com Rafael que visitas precisavam de aviso prévio. Ele havia tido essa conversa com ela, com dificuldade, com resistência dela, com apelos ao sacrifício e à ingratidão, mas havia tido. Quando ela tocou a campainha sem aviso, Rafael foi até a porta e, de uma forma gentil, mas clara, disse que não estávamos disponíveis no momento, que ela precisava combinar antes. Ouvi da sala, e o que senti não foi triunfo, foi algo mais parecido com alívio. Como quando a chuva finalmente cai depois de dias de abafamento e o ar muda de qualidade. Ela ficou furiosa. Não naquele momento, mas nos dias seguintes, através de mensagens para Rafael, de ligações com a voz carregada de mágoa, de relatos para os outros familiares sobre como a nora estava afastando ela do filho. Chegou até mim pelos caminhos tortos que essas coisas sempre chegam. Uma cunhada me mandou mensagem, perguntando se estava tudo bem. A irmã de Rafael me ligou curiosa. O sogro, um homem quieto que eu nunca havia entendido direito, mas que sempre havia tratado com simpatia, apareceu uma tarde no lugar da ela e tomou um café comigo, numa sala em que nenhum dos dois falou sobre o elefante que ocupava todo o espaço. Mas no final, quando se levantou para ir embora, me pôs a mão no ombro brevemente e disse: "Você é uma boa pessoa, Mariana. Não deixa ninguém te dizer diferente." Não era muito. Era suficiente para saber que eu não estava completamente sozinha nessa. E foi o sogro quem, sem querer, me deu a informação que mudaria tudo. Não de uma vez, não intencionalmente, mas num fragmento de conversa que ele deixou escapar, numa tarde em que a guarda havia baixado, numa tarde em que ele havia tomado 2 copos de vinho e estava mais falante do que o habitual, numa tarde em que me disse:
quase para si mesmo, que a Helena havia ficado destruída quando a empresa onde trabalhou por 15 anos havia passado por uma crise e ela havia perdido parte das economias que guardava ali, que havia uma questão de um fundo antigo, que havia algo que Rafael não sabia, mas que ele havia tentado resolver de uma forma que não havia dado certo. Eu não entendi tudo naquele momento, mas guardei, porque havia aprendido a guardar. Nas semanas seguintes, com uma discrição que nunca havia exercitado antes, comecei a ouvir com mais atenção as conversas que Rafael tinha com a mãe sobre finanças, sobre a reforma do apartamento dela, que estava sendo planejada há meses, sobre o dinheiro que Rafael havia transferido para ela uma vez, 2 vezes, 3 vezes, que eu havia notado nos extratos, mas que ele havia descrito como ajuda temporária enquanto ela se reorganizava. Comecei a juntar os fragmentos. E o que eles formavam, quando colocados lado a lado, era uma imagem que Rafael não havia visto porque não havia querido ver. Não vou dizer que fiz isso fria e calculadamente, porque não foi assim. Fiz com um coração acelerado e mãos que tremiam levemente, e uma voz interior que me dizia o tempo todo que eu poderia estar errada, que eu poderia estar construindo um castelo de suspeitas sobre alicerces frágeis, que deveria ser cuidadosa, que deveria ter certeza antes de dizer qualquer coisa a qualquer pessoa. E então aconteceu o hospital. Rafael havia viajado a trabalho. Uma semana em São Paulo, uma dessas viagens que haviam se tornando mais frequentes naquele período em que a empresa dele estava expandindo. Eu estava em casa, no apartamento, numa noite de terça-feira, quando meu telefone tocou com o número do sogro. Minha sogra havia desmaiado, estava no hospital. Ele estava lá, mas estava sozinho, e estava assustado, e Rafael não atendia o telefone porque devia estar numa reunião. Não fui por ela. Vou ser honesta sobre isso. Fui pelo sogro, que era um homem que nunca havia me feito nenhum mal e que estava com a voz tremida do outro lado do telefone. Fui também, talvez, por aquela parte de mim que ainda acreditava que as pessoas podem surpreender, que as situações extremas revelam verdades que os cotidianos escondem. Cheguei ao hospital por volta das 10:30 da noite. O sogro estava na sala de espera, sentado numa cadeira de plástico, com o casaco ainda vestido, como se tivesse saído de casa com tanta pressa que não havia pensado em tirar. Me viu entrar e o alívio no rosto dele era real e me comoveu. Me sentei do lado dele, segurei sua mão por um momento. Disse que estava lá, que estava tudo bem, que Rafael estava vindo. Ele assentiu e olhou para a frente com aqueles olhos de quem está processando muita coisa de uma vez. Me contou, enquanto esperávamos, que ela havia desmaiado no banheiro de casa, que ele havia ouvido a queda, havia corrido, havia encontrado ela no chão com a cabeça encostada no azulejo frio, que ela havia recuperado a consciência antes da ambulância chegar, mas havia ficado desorientada, dizendo coisas sem conexão, chamando pelo nome do filho com uma urgência que ele nunca havia ouvido nela antes. Ficamos em silêncio depois disso. Havia uma televisão no canto da sala de espera, passando um programa que ninguém assistia. Uma enfermeira passou com um carrinho metálico que fez um barulho de rodinha que precisa de óleo. Uma criança pequena do outro lado da sala dormia encolhida no colo do pai, os sapatinhos ainda nos pés, alheio a tudo. Depois de uns 20 minutos, ele foi ao banheiro. Disse que já voltava. E eu fiquei ali, na cadeira de plástico, no corredor daquele hospital com seu cheiro de antisséptico e seu barulho baixo e constante de passos e carrinhos e vozes distantes. E então eu a vi. Ela estava no fim do corredor, de costas para mim, num canto ao lado de uma janela que dava para o estacionamento. Vestia o roupão do hospital. Estava de chinelo, os cabelos soltos e despenteados de uma forma que eu nunca havia visto, porque ela sempre era impecável, sempre arrumada até nos dias mais casuais, como se a perfeição da aparência fosse também uma forma de controle. Naquela noite ela estava desfeita e estava sozinha, falando baixinho para si mesma, ou talvez ao telefone, mas sem telefone na mão, falando para o ar. Não me movi. Não sei porquê. Talvez porque havia algo naquela cena que prendia, algo na vulnerabilidade dela que era tão diferente de tudo que eu havia conhecido, que eu precisei de um momento para me certificar de que era real. A mulher que eu conhecia usava a vulnerabilidade como ferramenta, a fingia quando precisava de algo. Mas isto era outra coisa. Isto era a vulnerabilidade que ninguém escolhe, que surge quando as paredes desabam e você fica de pé no meio dos escombros, sem plateia e sem roteiro. Fui me aproximando devagar, por um caminho lateral que ela não olhava,
Não planejei isso. Meus pés simplesmente foram. E quando estava a uns 5 metros, o suficiente para ouvir, mais longe o suficiente para não ser vista, ouvi o que ela dizia. A voz dela era baixa, quase um sussurro, mas no silêncio daquele corredor vazio, chegou até mim com uma clareza que ainda hoje me arrepia quando me lembro. Ela dizia: eu errei. Eu errei tanto, fiz tudo errado e agora pode ser tarde. E ele não sabe nada, e se eu não contar, vai continuar não sabendo, e vai perder tudo, e vai me odiar quando souber, e eu não consigo contar. Parei completamente. Ela continuou, a voz quebrando num choro contido, que parecia querer sair, mas estava sendo segurado por anos de hábito. Eu peguei o dinheiro porque pensei que ia conseguir repor. Pensei que ia dar certo e não ia precisar nem saber. Não era para fazer mal, era para ajudar, mas piorou. E agora ela parou, respirou fundo, encostou a testa na janela fria. Daqui onde eu estava, podia ver o reflexo dela no vidro escuro da janela, a face decomposta, os olhos fechados, os lábios se movendo mais devagar agora, como quem está ficando sem força até para as palavras silenciosas. Nunca fui boa o suficiente para ser honesta, disse ela para o vidro, para mim mesma, para ninguém que estava ouvindo. Fiquei parada no corredor por um segundo, que pareceu muito mais longo, com o coração batendo forte, com as peças se organizando dentro de mim, numa imagem que eu não queria ver, mas que estava ali, completa, inequívoca, real. O dinheiro que Rafael havia transferido, as economias que o sogro havia mencionado sem querer, a reforma que nunca acontecia, o fundo que havia dado errado. Ela havia usado o dinheiro do Rafael sem que ele soubesse, e havia anos guardando esse segredo. Recuei devagar, sem fazer barulho. Voltei para a cadeira. Quando o sogro voltou do banheiro, encontrei meu rosto tão neutro quanto consegui manter. Poucos minutos depois, Rafael chegou correndo, ainda com o terno da viagem, os cabelos levemente despenteados, os olhos acesos de preocupação pela mãe. Abraçou o pai. Me olhou com um agradecimento que não precisou de palavras. Eu assentei. Por dentro, era como carregar uma caixa pesada numa estrada que eu sabia que ainda era longa. Naquela noite, não disse nada. Não era hora. Ela havia desmaiado. Estava num hospital. Havia coisas mais urgentes. Mas carreguei aquelas palavras no peito durante a semana seguinte, como quem carrega um envelope selado, que sabe que precisa ser aberto na hora certa. E fui pensar, não sobre o que fazer com aquela informação como arma. Isso eu descartei logo, porque usar aquilo como vingança seria me tornar o que eu havia passado anos resistindo em ser. Pensei sobre o que fazer, porque era certo. Porque havia um homem, o marido que eu amava, que estava sendo prejudicado por um segredo que não era meu, mas que eu agora carregava também. E havia uma mulher, a sogra que havia me humilhado durante anos, que estava destruindo a si mesma com o peso de uma mentira que havia crescido além do que ela conseguia segurar. Havia também o sogro, que havia me dito naquela noite do vinho que havia algo que Rafael não sabia. E eu entendia agora que ele sabia mais do que havia deixado escapar, que provavelmente sabia tudo, mas havia escolhido ou sido obrigado a ficar em silêncio. Eram 3 pessoas presas numa teia que Dona Helena havia tecido, cada uma carregando um pedaço da mentira, porque nenhuma delas havia sabido, ou querido, ou conseguido romper. E eu estava de fora, por primeira vez na vida, sendo família de verdade da forma mais estranha possível, sabendo algo que todos os outros escondiam. Conversei com Rafael uma semana depois, não na sala, não num momento calmo, numa manhã de domingo cedo, antes de qualquer coisa, enquanto ele ainda estava na cozinha fazendo café, porque havia aprendido que as conversas que importam acontecem melhor quando ninguém ainda colocou as armaduras do dia. Disse, preciso te contar alguma coisa, não como acusação, como amor. E contei. Contei o que havia ouvido no corredor, contei o que havia notado nos extratos, contei o que o pai havia dito naquela tarde de vinho, contei com cuidado, sem dramatismo, sem o objetivo de destruir a imagem que ele tinha da mãe, porque eu não queria destruir nada, queria iluminar. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Ele ficou ouvindo em silêncio. O café esfriou. A manhã avançou. E quando terminei, ficamos os 2 sem falar por um tempo que parecia cheio de coisas ainda não ditas. Então ele disse, quantas vezes você tentou me dizer que algo estava errado e eu não ouvi? Não foi uma pergunta. Era uma constatação, e tinha um peso nela que eu reconheci como o peso específico de alguém que está, talvez pela primeira vez, vendo a si mesmo com honestidade. Não disse nada. Deixei o peso ficar. Naquela tarde, Rafael foi à casa da mãe.
Não levou advogado, não levou provas impressas, não foi para confrontar, mas para conversar. Foi filho. Foi ao mesmo tempo o filho que amava a mãe e o homem que havia finalmente decidido parar de ser conivente com uma mentira. Eu não fui. Aquela conversa era deles. Ele voltou 3 horas depois. Sentou na cadeira da sala, a mesma cadeira onde eu havia ficado no escuro depois do jantar do nosso 2º aniversário, e ficou em silêncio por um momento. Depois disse que ela havia confirmado. Havia chorado, havia se desculpado, havia tentado justificar e ao mesmo tempo havia dito que sabia que não havia justificativa. Havia dito que estava com medo, que não havia sabido como consertar, que havia deixado crescer demais para poder admitir, e que havia passado anos fazendo de mim o inimigo, porque era mais fácil ter um alvo de fora do que admitir o caos de dentro. Ficamos em silêncio depois disso, um silêncio diferente de todos os outros que havíamos compartilhado, mais limpo, mais honesto. Eu nunca vou ser família de verdade, disse eu, não com amargura, com uma espécie de leveza que surpreendeu a nós dois. Ela disse isso para mim anos atrás, e fiquei tanto tempo tentando provar que estava errada. Mas sabe o que eu acho agora? Acho que ela estava certa. Eu nunca vou ser a família que ela precisava que eu fosse, porque a família que ela precisava era uma que não vissem o que ela estava fazendo. E eu sempre vi. Rafael ficou me olhando, e então fez algo que ele raramente fazia. Disse: "Me perdoa por ter ficado em silêncio tanto tempo." Não respondi imediatamente, porque perdão real não é instantâneo, não é automático, não é o perdão de conveniência que a gente dá para encerrar o assunto. É uma escolha que se faz devagar, em partes, dia a dia, e que começa com a decisão de que o presente merece mais espaço do que o passado. Disse a ele: "Vou trabalhar nisso." E é a coisa mais honesta que poderia ter dito. Os meses que se seguiram foram os mais complicados e, ao mesmo tempo, os mais claros da nossa vida juntos. Rafael enfrentou a situação com a mãe de uma forma que eu não havia visto nele antes, uma firmeza que eu não sabia que existia embaixo de toda aquela deferência. Houve conversas difíceis sobre o dinheiro, sobre limites, sobre o que havia acontecido e o que precisava mudar. Dona Helena não se transformou da noite para o dia, porque pessoas não se transformam da noite para o dia, e seria desonesta se dissesse que tudo ficou perfeito de repente. Mas algo mudou, algo fundamental. Ela parou de me tratar como a inimiga que havia inventado. Não imediatamente, não completamente, mas de uma forma gradual e perceptível, como quando uma planta que estava crescendo torta começa a ser guiada para outra direção. As críticas foram ficando menos frequentes. Os comentários sobre a minha comida cessaram. Num jantar de família, 3 meses depois de tudo, ela me pediu a receita de um prato que eu havia feito. Um prato que ela havia comido em silêncio e depois pedido a receita sem explicação, sem qualificador, sem o sorrisinho de vidro. Só pediu. Eu dei. Sem triunfo, sem ironia. Dei a receita como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque era. Porque eu havia aprendido que a vitória real não é humilhar quem te humilhou. É não precisar mais da aprovação de quem te humilhou. Há dias em que ela ainda me olha com aquela expressão que eu aprendi a ler como desconforto, como se eu fosse um espelho que ela preferia não encarar. E há dias em que ela me olha diferente, com algo que eu não chamaria de afeto. Não ainda, mas talvez com aquele reconhecimento seco de quem finalmente entendeu que a pessoa do lado não vai embora e não vai encolher. O casamento sobreviveu. Mais do que sobreviveu. Cresceu de uma forma que só é possível depois de ser testado. Rafael e eu falamos mais agora do que em anos anteriores juntos. Ele aprendeu a me ver, a ouvir, a estar presente de um jeito que não era capaz antes. Eu aprendi a falar antes de engolir, a colocar limites antes de explodir, a cuidar de mim como parte do cuidar de nós. Minha mãe diz que estou diferente, que tenho nos olhos alguma coisa que não estava lá antes. Não sei nomear isso direito. Talvez seja só o jeito que os olhos ficam quando a pessoa para de procurar aprovação em todo lugar e começa a encontrá-la dentro. E Dona Helena? Ela está bem. Passou por um processo com um profissional que o próprio sogro incentivou, discretamente, da forma que ele tinha de fazer as coisas, sem alarde, sem confronto, colocando as ferramentas disponíveis e deixando que ela escolhesse usar. Ela escolheu. Talvez porque, no corredor daquele hospital, com o roupão de internação e os cabelos desfeitos, ela havia finalmente ficado sozinha com a versão de si mesma que havia passado décadas escondendo, e havia descoberto que aquela versão precisava de ajuda, não de audiência. Penso nela às vezes com aquela compaixão seca que desenvolvi, aquela que entende sem absolver.
Penso numa mulher que foi abandonada muito cedo e que transformou o medo em controle, porque era a única ferramenta que conhecia. Penso em quanto anos de vida ela desperdiçou criando inimigos, onde poderia ter encontrado aliados. Penso no quanto eu desperdicei também, tentando me tornar algo que ela nunca havia deixado espaço para eu ser. Não odeio. O ódio cansa, e eu estou, pela primeira vez em muito tempo, descansada. Aquele corredor de hospital, com o cheiro de antisséptico e a luz fria do teto, foi o lugar mais improvável para o começo do fim de alguma coisa. E, ao mesmo tempo, pensando bem, faz todo o sentido. É nos corredores de hospital, às 11 da noite, sem maquiagem e sem plateia, que as pessoas mostram o que realmente são. Foi lá que eu vi Dona Helena humana pela primeira vez, frágil pela primeira vez. E foi lá, naquele segundo, em que ela encostou a testa no vidro frio e disse para si mesma que nunca havia sido boa o suficiente para ser honesta, que eu entendi que não éramos tão diferentes quanto eu havia pensado. Ela passou a vida inteira não sendo boa o suficiente para si mesma e transformou esse peso numa arma apontada para mim. A diferença entre nós não foi a força, foi a disposição de olhar para a própria ferida sem precisar colocá-la no ombro de mais ninguém. Mudei de apartamento naquele ano. Rafael e eu escolhemos juntos um lugar novo, numa rua que nenhum dos dois conhecia, num bairro que era de nós dois igualmente, sem a sombra de nenhuma história anterior. Comprei um sofá diferente do anterior, este com uma cor que ela jamais aprovaria. E toda vez que sento nele, sinto algo que levei muito tempo para aprender a sentir, que estou em casa. O anel de noivado, que em certos momentos difíceis havia pesado no meu dedo como uma promessa que eu não sabia se conseguia cumprir, voltou a ser leve. É só um anel bonito que Rafael escolheu pensando em mim, que representa uma escolha que renovo toda manhã não por obrigação, mas porque quero. A janela do novo apartamento dá para uma praça com uma árvore grande, uma amendoeira que muda de cor nas estações com uma regularidade que me acalma. No inverno, perde as folhas e fica nua. E a primeira vez que a vi assim, pensei nessa história, em mim mesma num inverno longo, em como os invernos passam. Na primavera, ela fica impossível de verde, e eu abro a janela toda manhã só para olhar. Estou contando isso para você porque sei, de uma forma que não precisa de explicação, que algumas de vocês estão vivendo o que eu vivi. Talvez não com os mesmos detalhes, não com os mesmos personagens, mas com a mesma sensação. Aquela sensação de estar encolhendo devagar, de estar sorrindo quando deveria falar, de estar duvidando da própria percepção, porque alguém do lado de fora é mais convincente do que a voz de dentro. Se você está passando por isso, quero te dizer uma coisa que eu precisava ouvir e que ninguém me disse cedo o suficiente. Você não está louca, você está sendo manipulada. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas, e essa diferença começa com o nome. Se você acorda de manhã e passa os primeiros minutos pensando no que pode fazer de diferente para que aquela pessoa te aprove, te digo com toda a honestidade que tenho, aquela pessoa não vai te aprovar. Não porque você não é suficiente, porque a aprovação dela não está disponível, porque o jogo foi construído para que você perca, e a única forma de ganhar é parar de jogar. Se você já engoliu comentários que doíam porque não queria criar problema, se já pediu desculpa por coisas que não eram sua culpa, se já passou uma noite acordada se perguntando o que fez de errado depois de uma situação em que claramente não fez nada de errado, eu te vejo completamente e te digo o que aprendi. Não é tarde. Não é tarde para colocar um limite. Não é tarde para ter uma conversa difícil. Não é tarde para olhar no espelho e ver alguém que merece respeito. Não é tarde para parar de ser pequena para caber num espaço que não é o tamanho de você. Não precisa ser uma revolução da noite para o dia. Pode começar com uma coisa pequena, com uma resposta diferente, com um não dito com calma, com uma conversa que começa com "eu preciso te contar como eu estou me sentindo", não como acusação, como informação. A transformação não acontece toda de uma vez. Acontece em camadas, como aquela amendoeira na praça que não fica verde da noite para o dia, mas que vai, folha por folha, construindo de novo o que o inverno tirou. Você é capaz disso. Eu sei porque eu sou. E eu era a mulher que ficou parada num jantar ouvindo que nunca seria família de verdade e disse que adorava a sogra e foi para casa engolindo ferrugem. Essa mulher se transformou. A sua também pode. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha
e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar.